A força e a importância do trabalho de Filipão começa a ser observada nos bastidores do Grêmio. A gente vai falar um pouco do reflexo do trabalho do coordenador técnico gremista, mas só depois da vinheta. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos para falarmos sobre as últimas movimentações do Felipão e como o trabalho dele tem sido observado no bastidor gremista. Antes deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. Esse conteúdo é um oferecimento da Zapay. ZAPAY, um aplicativo que resolve os problemas do teu veículo, carro, moto, caminhão. A Zapay tá aí para te ajudar. Baixa o aplicativo da Zapay, ele é gratuito e com ele tu resolve todas as questões de PVA até licenciamento, tuas multas, parcelando em 12 vezes no cartão de crédito. Receba as notificações do teu carro, aquilo que for importante você saber, na tela do teu celular. Não tem como deixar de administrar o teu veículo, então administra da maneira mais facilitada. Zapay é a nossa dica. Cara, eu quero começar falando sobre o trabalho que o Filipão tem executado dentro do Grêmio junto aos garotos, porque talvez a grande força do Filipão, neste momento, é o trabalho que ele vem executando com os meninos, com a garotada da base. O Filipão é um cara que, desde que chegou, ele se preocupou em conversar com os mais experientes, com aqueles que estão atravessando algum tipo de crise técnica, mas fundamentalmente em observar garotos. Já esteve lá em Eldorado do Sul, já assistiu o jogo da base, tem conversado com os meninos do profissional, tem estabelecido conexões com o Mano Menezes no sentido de trocar informações sobre os garotos. O Grêmio, por exemplo, quando teve a crise na lateral direita, quando lesiona o Igor Serrote, o João Lucas e o João Pedro, o Grêmio quis saber o que tem pronto aí na base, o que tem de lateral direito pronto. O Filipão tinha a resposta na ponta da língua. O Filipão disse, olha, neste momento, lateral direito é uma posição que está bastante complicada. Tá? E no sentido de não ter ninguém preparado, não que não tenha ninguém, mas não tem ninguém preparado. E aí o Mano foi buscar outra alternativa e acabou improvisando o Ronald, o próprio Gustavo Martins. Mas existe um mérito no trabalho do Filipão que não é apenas excluir jogadores, mas sim agregar. O Filipão foi até a base e observou dois talentos. Um muito conhecido de você, torcedor, e o outro já tinha algum tipo de rumor, mas o torcedor acha que não tinha ainda a dimensão do talento que ele tem. Riquelme Jardiel, eu estou falando. O Jardiel todo mundo conhece, é artilheiro da Copa São Paulo de Futebol Júnior, viveu grandes expectativas de time profissional no ano passado, acabou que sempre havia um problema, era o Renato que não chamava, ou quando surgia a oportunidade ele machucava, sempre tinha um contratempo. E o Jardiel e o Riquelme foram observados pelo Filipão, e o Filipão teve uma conversa com esses dois caras, né, dizendo, olha, vocês vão ser chamados a qualquer momento, se entreguem, se preparem, né, porque a gente está de olho em vocês. Contra o Luquenho eles foram chamados. E o Riquelme deu uma grande contribuição naquele jogo, vocês vão lembrar. O Riquelme ele teve uma noite muito especial contra o Luquenho, e eu acho que ali ele começou a mostrar que pode ser uma peça útil para o time. Existe um ponto que é bem importante nessa avaliação do Filipão, que é quebrar qualquer tipo de preconceito ou de avaliação passada. E eu digo isso pelo seguinte motivo. O Riquelme, ele já tinha vivido a possibilidade de ser profissional, mas cometeu um erro. Ele cometeu um erro. E o Filipão fez questão de conversar com o Riquelme sobre. Eu vou contar qual foi o erro, tá? Aqui, o Quinteiros, na época, viu o Riquelme treinar, gostou e chamou o Riquelme para mais sessões de treinamento. E numa dessas chamadas, o Riquelme não apareceu. Isso fez com que se criasse aquele rótulo de esse cara aqui, não tá comprometido, sabe aquela coisa? De não chamar o garoto para conversar, para entender, olha só, não é bem assim que a banda toca, você precisa ter, né, responsabilidade, tem que acionar o despertador, não pode... Sabe aquela coisa? Não rolou esse carinho, rolou apenas aquela exclusão, rolou a punição. O Filipão, quando chegou em Porto Alegre, ele recebeu essa informação, quando quis saber mais detalhes a respeito do Riquelme. E o Filipão não ligou. O que o Filipão fez foi ir até o garoto, conversar com ele e falar sobre comportamento. Olha só, você é muito talentoso, mas tem que estar ligado, tem que mostrar comprometimento, né? Você tem que estar muito esperto, não é só sobre dentro de campo, também é sobre a forma como você se comporta fora dele. A gente não tem nenhum relato de um Riquelme baladeiro, não é sobre isso, tá? Mas é sobre essa coisa, pô, foi chamado e acabou não aparecendo, se perdeu no horário, chega atrasado, aquela história toda. E o Filipão teve essa conversa. Nunca mais o Riquelme teve problema, até onde a gente sabe.
E, pelo contrário, ele foi até a solução no jogo contra o Luquem. Esse é o trabalho do Filipão. É fazer a observação, é conversar, é interagir com o Mano Menezes, e pelo relato que temos, o Mano e o Filipão estão trabalhando muito bem juntos. São dois caras que estão se entendendo. O Filipão tendo muito cuidado para não invadir o espaço do Mano Menezes, e o Mano, percebendo isso, acolhe o Filipão e dá o tamanho que ele merece para todo o processo. O Filipão é o coordenador técnico do Grêmio, pelo menos até dezembro. O futuro vai depender, tem eleição, a gente vê que uma chapa já tem coordenador, outra diz que vai manter o Filipão, aquela história toda. Mas isso é um campo político que ele, Filipão, está muito alheio e não quer se envolver. Ele está focado no trabalho. E a força do trabalho dele já está sendo observada. Eu fiz um vídeo no momento da apresentação do Filipão, dizendo, não dá para entender o que o Filipão vai fazer porque ele não explicou direito. Hoje, com as atitudes, com aquilo que ele tem feito, eu consigo compreender, e mais do que isso, consigo ver a importância desse trabalho que vem sendo executado. Eu quero a tua opinião sobre o tamanho do Filipão dentro do Grêmio neste momento da temporada. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e a gente se vê. Tchau, tchau.